Bom, pessoal, e vocês sabem que a Jovem Pan vai ter uma cobertura especial das eleições americanas hoje a partir das 7 da noite. Mas é claro que a gente vai falar também muito sobre isso ao longo aqui da nossa programação. E no nosso 3 em 1, eu quero contar para vocês que além da eleição presidencial, os americanos também votam em senadores e deputados. E a expectativa é de mais um resultado apertado entre republicanos e democratas ali no Capitólio. Vamos para Washington conversar com o nosso enviado especial, Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora. Ou seja, Luca Bassani, vai ser assim, aquela porcentagem finíssima para garantir o vitorioso e o derrotado nessa história. Bem-vindo, meu amigo. É isso mesmo, Evandro Cini, todos que nos acompanham. Muitas pessoas ficam sempre pensando nas eleições presidenciais, que de fato são as mais importantes, mas a eleição legislativa que acontece em paralelo é igualmente relevante para a gente saber se o próximo presidente vai ter governabilidade. Assim como no Brasil, as duas câmaras, o Congresso aqui nos Estados Unidos e o Senado, conseguem também ser determinantes para saber se algumas legislações tão cruciais podem ser aprovadas ou não. Os 435 deputados serão eleitos, ou seja, aqui o tempo de mandato de um deputado é apenas 2 anos, enquanto que 34 dos 100 senadores também vão ser eleitos. É bom a gente dizer que, por enquanto, nessa atual legislatura, os republicanos têm o controle da Câmara Baixa, do Congresso, com 221 contra 214 dos democratas, e no Senado a maioria é democrata, porque há uma equiparação entre senadores republicanos e democratas, 50-50, mas o voto de Minerva é da vice-presidente, que atualmente é democrata, Kamala Harris. Então, o que as pesquisas mostram? Que a possibilidade do Congresso ser democrata, mudar de republicano para democrata é grande, mas também a possibilidade do Senado, que é democrata, se tornar republicano também é grande. Isso vai acabar determinando aquelas questões dos direitos reprodutivos das mulheres, as questões do aborto, da federalização dessa discussão muito trazida na campanha, tanto por Donald Trump quanto por Kamala Harris. As questões de fronteiras mais rígidas para impedir imigração ilegal também depende da votação e da aprovação das duas câmaras. Medidas econômicas, ajuda à Ucrânia, ajuda a Israel, tudo isso depende muito das eleições legislativas, que nós também acompanharemos aqui em paralelo nessa grande cobertura toda essa noite a partir das 19 horas. Vale ressaltar que Donald Trump já votou pela manhã hoje, Kamala Harris votou durante o final de semana por correio, mas a apuração vai ser divulgada só a partir das primeiras horas dessa noite, por volta aí das 19 horas, horário local aqui, 20 horas, 21 horas, horário de Brasília. Algo que vale a gente mencionar, que estaremos de olho em todos os estados pêndulo, e na Pensilvânia a votação foi estendida em um condado por conta de um problema de software, ou seja, já algumas mídias mais conservadoras, mais pró-Trump, estão dizendo que isso pode ser um problema, considerando que o estado da Pensilvânia é o mais importante dentre os 7 swing states, porque vale 19 delegados para se chegar aos 270, o número mágico que determinará o próximo inquilino na Casa Branca pelos próximos 4 anos. Muito obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Ótimo trabalho para você nessa cobertura especial. Falando desse inquilino da Casa Branca, um dos concorrentes é Donald Trump, que depois de uma maratona de comícios, votou ali, pertinho da casa dele, né? Eliseu Caetano, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Foi aquele voto assim, só pulou o muro, foi lá, depositou o voto e voltou para casa, pelo jeito, no caso de Donald Trump, né? Bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você e para todo mundo ligadinho no 3 em 1. Achei que você ia me chamar de o próximo inquilino da Casa Branca. Quem me dera, viu? Quisera eu, mas nananina não. A gente votaria em você. Na verdade, eu tô indo ser vizinho do Trump lá na Flórida depois dessa eleição. Mas esse é assunto para um outro link ao vivo, viu? Por hora, vamos falar de Donald Trump, que já votou, Evandro, como você disse. Foi agora, no início da tarde de hoje, ele foi até West Palm Beach. Ele mora em Mar-a-Lago, né? Num condomínio que, aliás, é dele. Ele saiu do condomínio acompanhado da ex-primeira-dama, da Melania Trump, e votou. Foi bem rapidinho, mas ele parou lá na porta do colégio eleitoral, falou com as pessoas que estavam lá, conversou com a imprensa, inclusive se disse muito confiante. Ele ainda há pouco fez algumas postagens também nas suas redes sociais, pedindo para que as pessoas continuem nas filas para votar, que não desistam de fazer parte do pleito deste ano, que é muito importante.
Quem também ainda há pouco fez um post foi ninguém mais, ninguém menos do que o novo melhor amigo de infância de Donald Trump, Elon Musk, o dono da Tesla, do X, fez um post pedindo para que as pessoas continuem também votando e foi além, pediu para que os homens façam seus papéis de homens, segundo ele, e votem, viu? Mostrando a força do homem branco americano, que é majoritariamente quem vota em Donald Trump. Aliás, Elon Musk está voando daqui a pouquinho, de acordo com a assessoria de imprensa dele, do estado da Pensilvânia, que é um desses swing states, estado pêndulo, né? Lá para a Flórida, onde deve acompanhar a apuração do voto, ao lado do melhor amigo de infância, Donald Trump, que, aliás, prometeu para ele um cargo no governo se isso acontecer. Quem não deve ir para lá é J.D. Vance, o candidato a vice na chapa de Donald Trump. Ele foi para Ohio de manhã, votou e desceu para Pensilvânia e está batendo perna lá, tentando angariar voto dentro dos colégios eleitorais. Falando nisso, em diversos estados, as polícias estaduais e locais estão retirando aí cartazes de Donald Trump das ruas, dizendo que isso configura propaganda ali política no dia do pleito. E muita gente está revoltada, Evandro, na internet por causa disso. Agora, vamos trazer uma informação de um momento. Eu acabei de dar uma olhada aqui no Polymarket, que é uma daquelas agências que faz bolão na internet para ver quem é que vai levar a eleição desse ano aqui nos Estados Unidos. E a bolsa de aposta da Polymarket está dizendo o seguinte: isso é apuração de ainda há pouco, viu, antes de entrar no ar. Pensilvânia, que como o Luca Bassani bem disse, vale 19 votos no colégio eleitoral, para chegar ao número mágico de 270, ganhar na Pensilvânia é importante, né? Está dando 62% para Trump, quanto a 38% da Kamala Harris. Arizona, outro lugar onde Trump está ganhando de lavada, viu? 80% contra 20% das intenções de voto. Michigan, outro swing state, Harris ganhando de Donald Trump, 62% contra 38%. Wisconsin, outro swing state, Kamala Harris ganhando, 54-46 para Donald Trump, ou seja, mais apertadinho ali. Geórgia, Donald Trump liderando também com uma certa folga, viu? 71% contra 29%, de Kamala Harris. Já no Nevada, 59% dos eleitores disseram ter votado em Donald Trump, enquanto 41% disseram ter votado na Kamala Harris. Ou seja, na média geral, 52% das intenções de voto de agora, segundo a bolsa de apostas Polymarket, dando Donald Trump contra 25% para Kamala Harris. Vale lembrar e ressaltar, a Pensilvânia é muito importante para quem quiser ganhar a eleição desse ano. E já que estamos trazendo, Evandro, breaking news, notícia de última hora, pasmem, meus amigos, aqui em DC, vários comércios estão fechados hoje, inclusive com tapumes nas portas, cercas, né? A gente estava mais cedo acompanhando isso. Outros estados também tiveram registros aí de comércios que fecharam, inclusive prédios públicos, que também foram interditados, possivelmente ali por medo de manifestações, não é verdade? E agora o FBI, a Polícia Federal Americana, Evandro, acaba de emitir um comunicado dizendo que vários estados norte-americanos receberam e-mails agora há pouco que teria supostamente vindo da Rússia, dizendo que esses locais seriam atacados com bombas. Alguns desses locais, segundo o FBI, tiveram que ser evacuados e tiveram, obviamente, as votações interrompidas. Um desses lugares, ainda segundo a nota do FBI, ficou mais de 30 minutos fechado. Ou seja, diversos estados agora aqui nos Estados Unidos vão ter que aumentar o horário limite ali da votação. Alguns estados terminam por volta de 7, 8 horas da noite, mas Pensilvânia, por exemplo, tem um condado que já vai até às 10. E de acordo com o FBI, alguns condados vão ter que estender, principalmente condados da Geórgia, viu? Então agora a Polícia Federal Americana está investigando esse caso, quem teria enviado esse e-mail, supostamente, porque veio assim também na nota, vindo lá da Rússia. Agora não tem como afirmar que veio de fato da Rússia. A polícia vai ter que investigar, apesar do e-mail ter se identificado assim. Ou seja,
A eleição desse ano está pegando fogo, Evandro Cini, está cada dia mais acirrada e a gente vai até o último minuto, até o último segundo, com muita expectativa. Reforço o convite que o Luca Bassani fez aqui na Jovem Pan News. A gente vai ter uma programação para lá de especial hoje, que começa às 7 da noite, vai até pelo menos 2 da manhã. Isso se o Thiago Berraich me liberar, viu? Porque ele, o Fabrício Naitsky, o André Marinho estarão reunidos aí no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Eu e Luca Bassani daqui de Washington DC. Eu vou acompanhar de perto o Trump, o Luca vai acompanhar a Kamala Harris e a gente vai tentar um máximo aqui manter o nosso público da Jovem Pan muito bem informado sobre tudo que está acontecendo nas pesquisas, nos bastidores e, claro, as movimentações nas ruas das capitais, porque, infelizmente, essa questão da segurança volta a pesar por aqui, já é uma preocupação e agora, infelizmente, Evandro, com essa suposta ameaça de bomba em algumas cidades aqui dos Estados Unidos. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Ótima cobertura para vocês nesta noite, né? Será um trabalho maravilhoso, tenho certeza. Eliseu Caetano que já contou tudo da maneira como vai acontecer e já fez o convite para você também. E aí, seu Alan Gani, quem ganha? Pois é. Quem ganha? Não vou tucanar. É? Ninguém quer dar palpite, mas eu acho que vai dar Trump. Por quê, Gani? Pelo seguinte, eu fiz umas contas no Swing States, né? Somando esses estados decisivos. E aí, pelas minhas contas, o Trump ganharia Carolina do Norte, Pensilvânia... Pensilvânia é um estado importante nesse caso, importantíssimo. Né? Geórgia e Nevada. Onde que Kamala Harris ganharia? Ali, ó, em Michigan e Wisconsin. Então, se isso acontecer, deu Trump. Mas olha, com toda humildade aqui eu estou falando, né? Não estou cravando, né? Estou falando aqui em termos probabilísticos, 60-40. O que você acha, hein, Piperno? Olha, eu hoje fiquei o dia todo atrás de números. Então, por exemplo... Você vai participar da cobertura também, sim, né? O matemático Nate Silver, né, que é um expert e tal, né? Tem todos aqueles agregadores e costuma acertar. Ele cravou que a Kamala Harris ganha por 270 a 268. Nossa Senhora! Ou seja, um voto a mais do que o empate. E por que acontece isso? Porque a eleição hoje, ela já está 226 a 219 para ela. Porque há 43 estados em relação aos quais ninguém tem dúvida. Então, esse seria o placar. Para ela, então, faltariam exatamente o Wisconsin, onde ela tem uma leve, a Michigan, e aí a grande prenda, que é realmente a Pensilvânia. Agora, pode empatar. Se empatar, como é que se resolve? Decisão na Câmara dos Representantes, que hoje tem uma leve maioria republicana. E tem mais uma coisa, Maine e Nebraska são 2 estados em que não vigora o sistema vencedor leva tudo. Então, no Maine, é possível dar 3-1, como deu na última para o Partido Democrata. Porque lá os delegados são distribuídos por distritos. Então, na última, o Biden venceu por 3-1. Em Nebraska, na última, o Trump venceu por 4-1. Então, se algum desses delegados também mudar de lado, pode dar um impacto no final. E eu quero saber do Gustavo Segré. Segré, diante de um resultado tão apertado, das contas que a gente está fazendo aqui em relação a estados pêndulo, aqueles que são importantes para garantir essa eleição, quem você acha que leva a essa? Você acha que os americanos vão querer se manter sob a gestão do Partido Democrata ou vão fazer novamente uma mudança para o Partido Republicano? Me parece que tem 2 assuntos aí que são básicos nessa divisão entre as propostas de um e o outro. Um é uma questão econômica. Com Trump sabemos que vem um pouco mais de protecionismo. Na época em que ele foi presidente, a indústria americana se fortaleceu, o emprego também, mas desapareceram de alguma forma nessa busca pelos imigrantes ilegais alguns trabalhos periféricos. As perspectivas são que se ele ganha, deva sair dos Estados Unidos entre 1,3 e 8,3 milhões de ilegais. Então, aquele que defende essa migração ilegal, que defende o combate a ela, melhor dizendo, estaria mais focado por Trump. E a econômica também. Mas o ponto fundamental, me parece, na divisão entre uma proposta e outra, tem a ver com a geopolítica. E aí que pode estar o assunto. Agora, eu li essa matéria de Nate Silver, que mencionava Piperno, e colocava efetivamente 270 para um lado, 268 para o outro. Se isso for assim, os Estados Unidos vai ter que mudar de nome. Vai ser os Estados divididos. E para você, hein, Zé Maria?
Pois essa polarização parece democracia, parece importante, mas nunca é boa. Eu aqui em Brasília já tirei algumas conclusões sobre, logo depois do impeachment, o país avança, o país melhora, e isso deve-se que, ao fazer o impeachment, na verdade, estamos fazendo um novo governo e há uma certa união. Então, esta desunião que falou o Segré, isso aí não é positivo para nenhum país. E os Estados Unidos estão nessa nova realidade mundial da tensão máxima, né, numa disputa assim. Donald Trump vai ganhar sim, isso já está escrito. Acontece o seguinte, que os democratas, com Donald Trump e Joe Biden, né, eles estavam ali já pensando na outra eleição. Os democratas já tinham considerado derrota com o Joe Biden. E isso ficava muito claro, que eles estavam pensando na outra eleição. Aí houve a retirada de Joe Biden e houve um certo equilíbrio, mas nunca uma virada. Não houve uma virada, houve um equilíbrio. Então, esta é a situação atual. A gente vê claramente de que houve um equilíbrio, as forças se uniram e devo dizer que foi um grande feito dos democratas. Sim, porque a vergonha era aquela situação de antes, onde parecia que não aconteceria nenhuma eleição, seria uma confirmação do Donald Trump. Então, agora será um pouco mais complexo, mais difícil, mas acho que a vitória é mesmo do Donald Trump, por tudo que vi, que acompanhei por lá. Fala, Gani. Olha, caso seja uma vitória muito apertada, que é o cenário do matemático aqui que o Piperno trouxe, muito provavelmente a gente vai observar judicialização. E aí a gente não vai ter esse resultado aí nos próximos dias. É bem provável este cenário. De acordo aqui com as minhas contas, eu não estou comprando muito este cenário, né? Trump teria 283 delegados contra 255 da Kamala Harris. Agora, né, posso estar errado, enfim, tem previsão de tudo quanto é lado e é curioso, por exemplo, a Kamala Harris recebeu mais doações, né? Então isso é um indicativo que ela seria favorita. Por outro lado, Evandro, as casas de apostas dão mais probabilidade de vitória para o Trump, muito embora essa probabilidade tenha diminuído nos últimos dias. Estava quase 60-40, agora aí já mais próximo de 55. As pesquisas também são muito divergentes. Então é um cenário indefinido, mas também estou com o Zé aqui apostando em Donald Trump. Piperno, por que você diverge dessa opinião? Não, porque dos 10 agregadores que estão, enfim, disponíveis hoje, que eu vi hoje aqui, né, e inclusive o do Nate Silver, ela vence por 8-2. São vitórias apertadas, a maior margem, assim, você exclui aquelas previsões um pouco mais exageradas, há um aqui que dá 306 e tal, mas a maioria deles aponta algo aí entre 270 e 276. Por que isso? Porque esses agregadores, na sua maioria, atribuem a ela uma pequena vantagem na Pensilvânia. A Pensilvânia e principalmente a Carolina do Norte foi um estado que nas últimas eleições acabou votando republicano e pode ser que isso escape do presidente Trump. Por quê? Porque tem havido lá mudanças demográficas importantes. É um estado que tem recebido muitas levas de moradores de outros estados, porque tem uma economia mais pujante e tal, né? Então, há uma expectativa de que essas mudanças demográficas possam mudar o resultado das últimas eleições. Agora, Gustavo Segré, diante de um resultado tão apertado que é esse que nós estamos debatendo aqui, independentemente de quem ganhe, esse presidente vai encarar uns Estados Unidos, um país muito dividido, né? Exemplo do que acompanhamos aqui no Brasil. Então seria praticamente 50-50, metade da população apoiando determinada política e a outra metade a política completamente oposta. Quais desafios isso trará? É um desafio de ter que governar para todo mundo. É o discurso de qualquer presidente que ganha, né? Vou governar para todo mundo. Mas ele sabe que vai ter 50%, pelo menos no começo, que vai bater palmas para tudo que ele proponha e 50% que não interessa o que ele faça vai criticá-lo.
O problema está no que vem pela frente. A economia hoje americana tem algumas questões que são boas em termos inflacionários, em termos da taxa de desemprego, mas o que a gente observa é que tem muito endividamento das famílias no cartão de crédito, isso não é bom. Está tendo uma queda na poupança, está tendo uma complexidade quando a gente avalia o indicador de taxa de desemprego com vacância. Então, a perspectiva e a possibilidade de recessão ainda não saíram do horizonte americano. E quando você pergunta quem estaria mais capaz de combater esse problema, todo mundo sabe que Donald Trump seria uma pessoa um pouco mais preparada, pelo menos é o que ele demonstrou no meio de uma pandemia, de fato. Mas a gente observa, inclusive, pelos nossos comentários, que a gente sempre tem uma subjetividade. Quando você pergunta se quem, dificilmente o Piper não vai falar que acha que Donald Trump vai ganhar, da mesma forma que Alan Gani e eu, e incluo a José Maria, porque ele já colocou isso na pauta agora, na questão. Mas que vai ser muito apertado, não temos nenhuma dúvida. A dúvida é quando vai sair o resultado. Estamos todos expectantes, mas duvidamos que seja hoje à noite, inclusive. Que foi, Piper? Não, eu estou dizendo o seguinte, com base no que eu estou vendo 10 agregadores de pesquisa. Agora, eu não acho improvável, né? Até porque, veja, um deles, o do Silver, por exemplo, dá 270 a 268, sendo que em alguns estados a diferença é de 0,1, 0,5. Então, isso, claro, está muito ajustado. Agora, veja, tem duas coisas que eu queria, enfim, considerar. Nas últimas 8 eleições americanas, no voto popular, os democratas ganharam em 7. Me parece que há, de novo, uma tendência de que isso se repita, embora com margem bem menor do que a última, quando a vantagem do presidente Biden foi de mais de 7 milhões de votos. A segunda, o Alan chamou atenção para a possibilidade de judicialização. Perfeito, isso pode acontecer, mas assim, de novo, a gente vê muitos comentários, articulistas, posts e tal, do lado republicano ameaçando não reconhecer o resultado. De novo, isso é um péssimo sinal outra vez.